explicar nesse videozinho como fazer uma análise da Lua no passo a passo, porque a gente tem uma tendência a olhar as coisas de maneira isolada, né? Só que a Lua, ela sempre vai estar numa posição e fazendo configurações próprias no nosso mapa. E assim, quanto mais a gente entender esse caminhar, mais a gente vai tendo liberdade astrológica, né? De olhar o nosso mapa e entender esse caminho das pedras. Bom, eu tenho uma Lua aqui, então, em Aquário. Primeiro de tudo, eu vou buscar onde está a Lua, em que área, em que signo ela está. Essa Lua está ligada ao corpo físico, que é a casa 1, ou a aparência. Ela está junto com o nó do sul. Existe um processo de desprendimento aqui. A Lua representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, como a gente se sente emocionalmente confortável, ou como a gente trabalha, né, a questão emocional. Ela também remete à questão de nutrição, alimentação. Ela remete à questão de fertilidade, como a gente percebe, né, a relação com a mãe, ou até com como a gente também, né, no viés como mãe, caso seja um mapa feminino. A gente tem aqui, então, o primeiro passo, ver onde a Lua está, casa 1. Segundo passo é em que signo ela está, em Aquário. Ou seja, essa Lua ela pode tratar a sua questão emocional, mas de uma maneira muito mais racional, lógica, prática, porque o signo de Aquário ele é um signo de ar, então ele é um signo muito mais mental, e ele é um signo ligado, então, né, à questão mais estável, já que ele é fixo. Só que essa Lua, ela tem o quê? Então, ela tem um comando, ela tem um cara que manda nela, que é o regente. Tudo que está em Aquário é regido por quem? Por Saturno. Ai, não, é Urano. Não, é Saturno, tá? Pela fundamentação clássica, existe uma lógica do porquê das regências, ela não é aleatória. Então, eu vou olhar para onde está Saturno no mapa para cruzar. Então, vou pegar todo esse assunto aqui e cruzar onde está Saturno. Bom, esse Saturno, ele trabalha os assuntos lunares lá na 9, né? Então, eu vou lá, eu tenho uma questão de corpo físico, pode ser também que eu tenha que cuidar um pouquinho das questões psicossomáticas, né? Até porque essa Lua rege a área de câncer, que nesse mapa é a área 6, que é a área da saúde. Então, cuidar da questão da vitalidade, da alimentação, e principalmente a questão, né, mental ou psicossomática em relação ao corpo. Como leva para a área 9, existe um grande potencial, por exemplo, para viagens internacionais, ou às vezes até a pessoa, em algum momento, querer morar fora. Existe também a possibilidade, às vezes, de o trabalho da pessoa envolver viagens. Existe também a possibilidade dela se aprofundar tanto, se especializar tanto em algum assunto e se tornar referência nesse assunto. Não sei se a pessoa, por exemplo, gosta de astrologia, às vezes também está nesse viés aqui. E eu vou ver o quê? Claro que se eu for bem avançado, eu vou continuar avaliando que esse Saturno, ele está junto com Júpiter, ele está exaltado, ele está no mapa diurno, então ele tem muita força nesse mapa. A própria regência aqui está domiciliada também, então faz um excelente aspecto com essa Lua, existe bastante potencial. Aqui, não sei se a pessoa também já não mudou do lugar de origem, né? Porque aqui temos uma correlação com essa Vênus. Agora, eu vou olhar também, então, depois que eu olhar onde ela está, o signo que ela está, o comando dela, eu vou ver quais são os aspectos que ela faz. Então, ela tem um bom aspecto com Marte, pode dar um certo dinamismo, né? Ela tem, claro, todos esses aspectos favoráveis aqui que a gente viu, mas ela tem uma quadratura, um aspecto tenso com Urano e Sol. Então, dá mais ênfase sim para cuidar daquela questão de saúde e vitalidade. Pode ter movimentos ou mudanças abruptas na vida dessa pessoa que não foram necessariamente planejadas. Pode ser também uma questão ligada, às vezes, à separação dos pais, ou também alguma correlação de relacionamento, né? Às vezes altos e baixos nas relações. Por que se eu estou avaliando a Lua? Porque aqui eu tenho uma conexão com o Sol, que rege a casa 7. Mas isso é mais avançado. Então, se você está bem no início aí, olhe onde está a Lua, que área, tudo que envolve essa área. Depois olhe o signo, como que esse signo trabalha, como que essa Lua trabalha. Ela é mais racional e prática, ela é mais lógica, né? Ela é um pouco mais estável. Depois você vai buscar o comando desse signo. Então, cada signo aí tem o seu comando, você vai ver onde é que está levando esse comando. Depois você vai ver todos os aspectos que essa Lua faz e como que ela se conecta com os outros pontos no mapa. E vai assim contando uma historinha. Vamos ver aqui no segundo mapinha. Esse segundo mapinha a gente já tem uma Lua com uma natureza muito diferente. Porque é uma Lua em Áries. Essa Lua aqui, então, Áries é um signo cardinal, né? Ele é um signo de ação. A gente tem o lado bacana, pode ser uma Lua mais corajosa, né? Mas também mais ansiosa. Também tá na casa 6, que é a casa da saúde, né? Então, de novo, a questão da alimentação, principalmente das rotinas, do ritmo do dia a dia, o impacto que isso tem no bem-estar mental. Às vezes a gente tem essa questão da ansiedade, né? E isso pode ter, sim, um impacto no nosso bem-estar e na nossa saúde, até porque
Nesse mapa também existe uma correlação com o ascendente, né? Porque essa lua, eu vou ver o quê? Quem comanda ela? Que é Marte, o mesmo ascendente, né? O mesmo regente do ascendente que é o corpo físico. Então aqui também temos um cuidado em relação à saúde. Também leva para uma área 9. Aqui esse Marte, ele está em queda, né? E esse mapa é diurno, Marte é um planeta noturno, então ele tem uma debilidade aqui. E a gente tem uma recepção mútua, ou seja, a Lua está na casa de Marte e Marte está na casa da Lua. Só que isso é uma quadratura entre eles. Então é uma certa cooperação, mas aumenta um pouquinho a tensão. Aqui a gente pode ter também assuntos, às vezes, desafiadores em relação à casa 9. Às vezes a pessoa não sabe muito bem, por exemplo, existem várias pessoas que começam um curso, né, na universidade, e acabam desistindo, fazendo outra coisa. Ou às vezes ela não tem no primeiro momento muita certeza, ou ela percebe uma certa volatilidade em relação ao trabalho, em relação às rotinas, né? Ou ela tem uma certa volatilidade também na maneira como trabalha, né? Ou começa um trabalho, depois vai para outro. Existe aqui também um certo movimento, né? Por exemplo, em relação a todo o ambiente de trabalho. Então, colegas de trabalho, com que trabalha, né? Então, toda a casa 6 envolve isso, tá? Pode ser muito útil para a pessoa se especializar em algo ou ter algum conhecimento que auxilie nesse processo em relação à casa 6. E isso também pode estar ligado à questão de saúde. Às vezes pode ser muito literal, não sei se a pessoa trabalha, de repente, com alguma coisa correlacionada a isso. E é claro, então primeiro eu olho onde está, qual é o signo, onde está o comando do signo, eu vou vendo todas as correlações. Por exemplo, isso aqui tem uma ênfase um pouquinho mais tensa, não só por essa quadratura, mas porque também tem quadratura com Saturno e Júpiter lá na 12, né? Então, realmente, uma observação com certo cuidado em relação à saúde. Lembrando que daí você vai ver tudo que correlaciona esse Saturno também, né? Questões de família, existe um certo desprendimento da família de origem, do lugar de origem, para realmente a pessoa buscar a sua individualidade nesse mapa. Porque aqui a gente vai ter uma correlação também, ó, você vai costurando tudo. Você vai levar para Vênus, da Vênus vai levar para o Sol, cai aqui em relação à casa 10 e termina a costura. Então perceba que a gente começou o objetivo de leitura aqui, mas a gente terminou lá. E quando a gente une os dois, o que isso quer dizer? Existe um movimento, pode ser uma mudança, por exemplo, de trabalho, de carreira, em algum momento da vida, onde a pessoa vai buscar realmente algo que ela goste, né? E dentro, né, ou seja, nesse caminhar dessa costura, existe algum conhecimento que ela vai se aprofundando e vai auxiliando nesse processo de mudança, tá? Eu sei que isso é um pouco complexo. Então, num primeiro momento, olha aí onde que tá a Lua, né? Qual é a área que ela se correlaciona. Veja onde que está essa regência, né, dentro do signo onde ela está, correlacione as duas áreas e depois faça essa análise de todos os pontinhos, né, que essa lua tem de aspecto, porque aqui, por exemplo, ela tem um aspecto com o meio do céu e ela tem, então, um indicador aqui de movimento. A lua, como ela é o mais rápido, né, o astro mais rápido, onde ela aplica, ou seja, onde ela chega para fechar um aspecto, ela pode ser um indicador de movimento e de mudança. E aqui a gente está falando de mapa natal, isso a gente tem que ter em mente. O mapa natal, ele é um escopo de uma vida inteira. Então, as preditivas, né, revolução solar, trânsitos, é quando a gente consegue afunilar o tempo para ver em que momento aquela promessa natal de movimento e de mudança tende a se manifestar, tá certo?